Fala galera, bora para mais um SoloCast oficial. Meu nome é Guilherme Feriani, sou sócio aqui nas Soluções de Investimentos e host aqui do SoloCast. E esse é o podcast onde nós trazemos amigos, mentores, grandes empresários renomados aí que tiveram um sucesso exponencial nos últimos anos, construíram aí algo grandioso e mais do que isso, né, estão construindo, estão fazendo muito barulho. E através aí dessa trajetória brilhante, de todo o repertório que eles adquiriram nos últimos anos, a gente vai compartilhar aqui rapidamente, de uma maneira bem didática e prática, para que você consiga implementar dentro do teu negócio, consiga implementar dentro do teu dia a dia, melhorar a vida dos seus colaboradores, melhorar a vida de quem está no teu lar, porque esse é o nosso objetivo, prosperar não só dentro no seu CNPJ, mas o seu CPF também. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que eu tive a honra aí de conhecer no último ano, no qual eu aprendo muito. Então hoje o SoloCast recebe aqui um convidado, cara, que vem transformando a mentalidade e os resultados dos empresários do Brasil. Estou aqui com o Igor Finger, que é mentor de grandes líderes, especialista em psicologia aplicada aos negócios, é membro e mentor da Mentor League Society, que hoje é um grupo seleto de empresários que tem a liderança do Flávio Augusto, do Joel, do Caio Carneiro. Ele é conhecido por ajudar empresários a se autoconhecerem, destravarem seus bloqueios internos e desenvolver uma mentalidade de alta performance. Porque antes de liderar uma empresa, é preciso liderar a si mesmo. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre autoconhecimento, sobre liderança, sobre rotina de um empresário e como tudo isso impacta diretamente nos nossos resultados, né? Seja muito bem-vindo aqui ao SoloCast, Igor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Deu certo a gente fazer dessa vez aqui em Sampa, cara, e tenho certeza que a gente vai agregar muito aí para nossa audiência. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com você também. Uma pessoa que conheci de uma das mentorias e tive a oportunidade de poder conversar mais proximamente e aprender também com você. E vai ser ótimo colaborar, enfim, com as pessoas que vão nos ouvir aqui e ajudar realmente a ajustar a mentalidade, ajustar a rota em direção ao sucesso que elas querem. Foi legal porque nós batemos um papo, vai fazer, eu acho, umas 3 semanas, cara, naquele bate-papo rápido, 20, 30 minutos, eu saí, tipo, cara, com vários gatilhos, assim, cara, eu preciso contribuir com outras pessoas, preciso trazer isso para nossa audiência. Tenho amigos que estão passando por um momento assim que, com certeza, se eles tivessem esse autoconhecimento, essa clareza que, por mais que pouco que eu acho que eu tenho hoje já me ajuda muito, com certeza vai estar ajudando muito dentro do lar dele, né? Uhum. E, Igor, antes da gente destrinchar sobre esse tema, todos os convidados que eu trago aqui, eles têm uma trajetória brilhante, eles têm um nome já constituído, já tem um negócio que está consolidado, tem até uma certa independência financeira, mas eu vejo uma coisa em comum, todos estão ralando, estão fazendo às vezes até mais do que faziam lá no início da carreira. Mas isso porque tem um motivo, né? Tem um porquê muito forte. E eu vejo muito isso em você também. Eu vejo, cara, projetos novos, e se a gente for pensar assim e projetar o seu futuro, você tem, cara, grandes coisas aí para conquistar pela frente. Mas isso só sustenta por conta de um porquê muito forte. Qual que é o seu porquê hoje? O que sustenta o Igor? O que faz você ralar e superar as adversidades aí do dia a dia? Normalmente, psicólogos e doutores em psicologia que fazem perguntas profundas. Você já começou com a primeira pergunta profunda, adorei. Boa. Muito boa, Guilherme. O porquê, ou o propósito, ou o motivo, eu costumo organizá-los em 2 níveis. Um nível mais próximo, mais, vamos dizer assim, de contato imediato. Um porquê mais imediato, eu gosto de dizer, e um porquê mais distante. O porquê mais imediato meu teve com a minha família. A partir do momento que eu casei com a minha esposa, eu assumi que eu quero fazer o melhor para ela e por ela. E quando eu tive a primeira filha e depois o segundo filho, isso entrou num outro nível, entende? Eu, como um pai de família, eu, como uma pessoa que agora é responsável pelo futuro de 2 crianças e que, de certa forma, podem impactar o Brasil, quiçá o mundo. Não sabemos exatamente qual é o impacto delas. Podem querer ter netos, eu ter netos, ou seja, eles terem filhos, mas vão querer ter ou não de acordo com a forma como eu também vou criar, ou seja, é muita responsabilidade. Então, meu primeiro porquê tem a ver com eles.
E o que me moveu a sair de Porto Alegre, que era onde eu morava, vir morar em São Paulo, em olhar a Mentor League Society, a MLS, olhar a mentoria que organiza e falar, é por aqui que eu vou, o primeiro motivo tem a ver com eles. E você conversa bem franca aqui de adultos, não é? Eu queria trazer uma segurança para minha família, de tal forma que se eu tivesse um AVC agora, uma isquemia, bati as botas, a minha família ficaria com o peso da saudade, mas não prejudicaria a sua qualidade de vida. Então, eu trabalho hoje, um dos meus porquês tem a ver com eu conseguir fazer com que eles, na minha ausência, consigam permanecer de onde estão para melhor. Então, esse é o meu porquê imediato. E todos nós temos que ter um porquê imediato, porque ele é mais palpável, tem mais a ver com a pessoa próxima de mim, a minha família, os meus amigos, pais, mães, ou esposo, ou filhos, como é o meu caso. E o segundo nível do porquê é um porquê mais a longo prazo, eu chamo um porquê mais distante. Que aí está algo mais filosófico. E é uma escolha também. O porquê não vem do além, não vem de Deus. É uma coisa que você escolhe. E desde a minha formação, como eu escolhi fazer psicologia na minha formação, no decorrer do caminho da escolha, eu decidi esse porquê que me acompanha já desde mais ou menos os meus 17, 18 anos até hoje. Que é colaborar para a construção de um mundo em que as pessoas tenham a saúde mental necessárias para prosperarem e ser felizes. Então esse está meu segundo porquê mais distante. E por que mais distante? Porque ele não é tão palpável, entende? Eu espero fortemente que esse podcast possa ajudar alguém que está nos assistindo a prosperar na vida. Porque eu entendo que a vida tem a ver com prosperidade, com crescimento, com riqueza, com sabedoria, com, enfim, ser próspero. Mas percebe que isso não necessariamente consigo materializar. E por isso que eu digo que esse é um porquê mais distante. A minha família consigo olhar e ver, caramba, paguei as contas, investi meu dinheiro, tenho a segurança. Então tem esse porquê mais imediato, mas esse porquê mais distante é o que me move. E os dois estão presentes no meu dia a dia. Eu estou aqui hoje também por causa desses dois. E esses são meus porquês que vão me colocar num outro nível ainda. E sim, cada vez mais. Porque se você for pensar o porquê distante, né? O porquê que eu falo que é mais a longo prazo, ele é tão grandioso que beira um sonho. E esse me motiva. Cara, eu quero ajudar você a ser próspero, Guilherme. E as pessoas estão vindo a ser prósperas. Com uma pequena contribuição, com um pequeno insight. Se eu conseguir, estou feito. Ele nunca chega a um fim, não é verdade? Nunca vai ter um fim. Cara, e isso é muito legal por conta que às vezes as pessoas elas vivem só em um desses porquês, né? Então ela não tem ambição suficiente para assim, cara, como que eu vou ser daqui a um ano? Uhum. Pô, o que eu melhorei nesses últimos 6 meses? Porque se eu olho para o meu eu de 6 meses atrás e eu não vejo evolução nenhuma, cara, é sinal que eu não aprendi nada, né? Eu sou o mesmo todo de 6 meses atrás, né? E não tem é muito gostoso você olhar para 6 meses atrás e você admitir, cara, como que eu era ignorante, né? Como que eu era burro, desculpa o linguajar, né? Tipo, cara, e isso é muito bacana. E também é importante, né? Você estar 100% presente e viver naquele instinto de saber assim, cara, nunca existe o dia X. O dia X é agora. Porque, assim, principalmente a gente, né? Que a gente vive num ambiente com pessoas que estão sempre conquistando coisas. Então, se a gente não é grato por aquilo que a gente tem agora, a gente fala assim, cara, o dia que eu chegar lá, eu vou comemorar. O dia que eu chegar lá, eu vou estar feliz. O dia que eu conquistar aquilo, pô... E a gente vive numa certa realidade que, com o tempo, a gente acaba normalizando o extraordinário. E isso é bom, e a gente tem que ter ambição, buscar as coisas boas da nossa vida mesmo. Só que a gente normaliza tanto o extraordinário que aquilo que pra gente um tempo era sonho, hoje a gente já não dá mais valor. Então, tipo, sei lá, há 2 anos atrás, meu sonho era andar de executivo. Meu sonho era ter um carro do ano, era ter um carro importado, era ter um apartamento de tantos metros. Só que agora eu quero ter uma mansão no condomínio. Esse carro já eu quero ter um carro blindado, Paraná. Então, tudo que eu tenho hoje não me traz uma autossuficiência, entendeu? Então, eu sou ingrato, sou sempre ingrato com aquilo que eu tenho, né? Então, acho que é uma junção dos dois. Muito boa. Tu falou coisas muito pertinentes aí, eu queria já destacar. Posso? Pode, com certeza. Primeiro deles, do extraordinário. Adorei que tu falou assim... A gente tende a comemorar o extraordinário, né? Celebrar o extraordinário. E extraordinário, como diz o nome, é extraordinário. Não acontece todos os dias. Você não bate a meta altíssima todos os dias. Ou a tua meta altíssima tá errada, entende? Ela não é tão altíssima assim, né? Não tem como. Ela precisa ser extraordinária.
Mas a coisa mais interessante é que nós temos que fazer o nosso dia a dia de tal forma que o extraordinário não seja uma surpresa. Não seja uma surpresa. Eu, por exemplo, sabia que eu levaria minha mentoria para a Mentor League Society e que eu seria sócio do GeoJ, Caio Carneiro e Flávio Augusto. Eu não sabia quando, mas eu sabia que eu levaria. Então não foi uma surpresa falar, venha, você vai entrar. Não pode ser uma surpresa o extraordinário. Você comprar uma casa, uma mansão, começar a viajar de executivo. Não pode ser uma surpresa. Esse extraordinário precisa ser previsível e previsto, de tal forma que quando chegou, aconteceu. Eu me recordo, eu tenho um amigo meu, o Aurélio, que ele, enfim, ele é um grande nome no YouTube, top, aquele Prêmio Best, né? Ele estava entre os 3 do Prêmio Best ano passado, Aurélio Alfieri, e ele fala assim, Igor, quando chegou a placa dos, acho que foi dos 100 mil inscritos, ou do, não me recordo exatamente qual é o número, acho que foi de 100 mil inscritos, ou do 1 milhão de inscritos, não foi uma surpresa, Igor. Daí eu peguei aquilo, nossa, é verdade, porque ele está todos os dias produzindo conteúdo no YouTube, e ele está vendo as métricas, ele está vendo as medidas, que ele fala, tá, isso aqui vai chegar, e quando chegou, chegou. Então, o extraordinário nunca pode ser uma surpresa. E como é que você faz isso? Vivendo uma vida baseada nos seus valores de vida. E aí entra o autoconhecimento que você estava trazendo um pouco antes, que eu acho bem interessante ir a fundo nisso, né? O que é esse autoconhecimento? Posso já ir por aqui? Com certeza. O que é o autoconhecimento? O que é se conhecer, se autoconhecer? Existe uma forma muito simples de entender autoconhecimento. Auto-prova é o conhecimento meu, eu saber sobre mim. E autoconhecimento, ele pode ser simples e profundo ao mesmo tempo. Você só precisa saber de 4 coisas para se conhecer. Só 4. E, enfim, eu estudei graduação, mestrado, doutorado para poder simplificar a vida nesses 4 pontos mesmo. Boa. Quais são os 4 pontos, 4 níveis para você se autoconhecer? Primeiro deles é saber o que é importante para você, os seus valores de vida. Quem é importante, o que é importante. Então, minha família, já disse, é importante para mim. Ajudar é importante para mim, ensinar é importante para mim. São alguns valores. Segurança é importante para mim, financeira também. É um valor meu. É algo importante. Quando você sabe quais são os seus valores, e esses valores são construídos nas suas relações, no seu dia a dia, desde que você é criança, na sua casa, na sua família, nas escolas, nas amizades, nas mesas em que você senta quando adulto. Porque um valor não é o mesmo necessariamente desde que você nasceu. Você pode escolher sempre novos valores de acordo com o ambiente em que você está. Mas uma vez que você fala, isso aqui é importante para mim, você tem a primeira parte do autoconhecimento. A segunda parte é o que me faz sofrer. Tem que saber quais são os medos que você tem, as angústias, as tristezas. E você diz, não tenho nada, Igor, tá ruim, tá errado. Porque nós sofremos. Sofrimento é universal, sofrimento é humano, sofrimento é de animais. Animais sofrem, entende? Então, você tem pensamentos e crenças ruins e negativas de você. Quais são? Você tem sofrimentos, emoções difíceis. Você tem histórias difíceis. Eu, por exemplo, meu pai não me reconheceu como filho. Isso faz parte da minha história e dói. Não dói hoje mais, como doía antes, mas naquela época doeu. Eu preciso saber que isso doía quando eu era criança e adolescente. A minha família de origem não foi a família que eu gostaria que fosse. Eu esperava que pudesse, talvez, ter um pouco mais de cuidado e atenção. Então, isso é um sofrimento para mim. Ao mesmo tempo, eles fizeram o melhor que podiam na realidade deles. Então, todos nós temos histórias, acontecimentos que nós não gostaríamos que acontecessem e que para nós é um sofrimento. E esse é o segundo nível. Quando eu sei aquilo que me dói, eu estou me conhecendo. Terceiro ponto que nós temos que saber de autoconhecimento é o que eu faço que muitas vezes está a serviço de me aliviar o sofrimento. Aí tem a ver com ações. Eu fico mexendo no Instagram para descansar de um dia pesado. Eu não marco a reunião de venda porque eu não me sinto seguro. Ou seja, o sofrimento é insegurança. Eu não marco a reunião de venda com você porque não vai dar. Ou seja, que comportamentos eu faço que muitas vezes têm a função de aliviar o sofrimento. Tem pessoas, por exemplo, que têm o sofrimento de estar com peso acima do... alguns quilos a mais. Daí vão na academia para perder peso. Ou seja, ir na academia está a serviço de te afastar do sofrimento. Não necessariamente te aproximar de saúde. E te afastar do sofrimento. Então, o terceiro ponto é saber tudo aquilo que me afasta do sofrimento.
Por quê? Porque acaba que a maioria das vezes o sofrimento não vai sair. Só que aquele comportamento vai voltar a acontecer. E aí entra alguns hábitos ruins que a gente faz. De procrastinação, de esquiva, de evitação, de diminuição de coisas. E quando a gente vê, nossa, quando eu vejo eu fiquei horas no Instagram. Quando eu vejo eu não li o livro. Quando eu vejo eu fiquei vendo séries no YouTube. Quando eu vejo eu faço um monte de procedimentos estéticos para me afastar de uma imagem distorcida que eu tenho de mim. E eu tô sempre fazendo isso de fugir. E acaba que, quanto mais eu fujo, eu tô perdendo o tempo de construir a vida que eu quero viver. A vida realizada, próspera. E aí que vem o quarto nível do autoconhecimento. O que você pode fazer que te aproxima dos teus valores? Porque essa é a balança importante na vida. Quando você sabe o que é importante para você, quando você sabe o que te faz sofrer, quando você sabe o que você faz para aliviar o sofrimento, e quando você sabe o que você faz para te aproximar dos valores, aí você tem um poder de escolha. Até então você não tinha poder de escolha, era automático. A tua mente estava te levando, deixa a vida me levar, digamos assim, entende? Que é muito ruim. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem o poder da escolha. E, por exemplo, quando eu escolhi fazer esse podcast aqui hoje, eu escolhi fazer esse podcast porque fazer esse podcast me aproxima de você. Fazer esse podcast me aproxima de algo que é importante para mim, que é ajudar pessoas e ensinar. Então, tem tudo a ver com os meus valores esse podcast. Então, estar aqui é uma escolha valiosa e eu me realizo estar aqui. Isso é autoconhecimento. Quando você sabe esses 4 pilares, você consegue ver, eu tô, sei lá, botei mais 10 minutos de soneca de madrugada porque eu tô morrendo de sono. Tá, mas esse soneca tem a ver com o quê? Isso me aproxima dos meus valores ou isso me afasta de um sofrimento que eu tô tendo agora? Me afasta. Então, para com isso, levanta e vai acordar e vai fazer aquilo que é importante para você. E esse autoconhecimento te dá um poder de, felizmente, finalmente viver a vida que você quer viver hoje. E se for ver, essa é a grande sacada aqui de empresários que ainda não têm o dinheiro na conta que gostariam de ter, mas já estão com a mentalidade milionária. Porque eles já estão vivendo uma vida baseada em valores, daí não é surpresa, entende? Daí que não é extraordinário. Cara, eu já sei, trabalho é importante para mim, segurança familiar é importante para mim, vendas é importante para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Ah, mas é difícil, me dá medo, me dá receio. Eu sei que me dá, mas eu faço porque eu preciso. E quando você vê, o dinheiro começa a crescer. O cara começa a ficar milionário mesmo. E não vai ser surpresa para ele. Porque ele está há tempos vivendo uma vida valiosa e as coisas começam a acontecer. Faz sentido? Esses 4 pilares de autoconhecimento. Você não precisa ir mais a fundo que isso. Se você sabe esses 4, você se autoconhece. O resto daí é só seguir. Eu acho que tudo começa por aí, né? Cara, nós nos autoconhecermos e depois tudo começa por aqui. Cara, o que tá errado na minha vida? Isso tá errado. E depois vem muito de encontro com o que eu postei ontem, que hábito você facilita e vício você dificulta. Fantástico. Então, tipo, cara, qual é se eu sei que aquilo tá me levando pra longe da vida que eu quero, eu tenho que dificultar ao extremo aquilo, cara. Se eu sei que hoje, por exemplo, pra mim já é fácil, por exemplo, eu negar um doce, eu negar uma cerveja, eu negar uma fritura, eu negar, por exemplo, cara, me relacionar com alguma coisa que não condiz com os meus valores e princípios. Mas lá no início, até eu desenvolver essa mentalidade, eu tive que dificultar isso. Tive que dizer não, tive que falar não pra roda de amigos que eu tinha. Por mais que ali tinha algumas pessoas que nem todo mundo era maçã podre, mas tipo, tinha que dizer não pra todo mundo que tava na roda. Então, tipo, até chegar no momento que, cara, eu desenvolvi uma mentalidade que, cara, às vezes é legal me aproximar de um ou outro amigo que tava ali naquela roda novamente e tá tudo certo. Mas essa roda talvez já não condiz com a vida que eu quero levar. Si, né? Então, eu tive que dificultar esse acesso para que hoje eu conseguisse me aproximar das pessoas que têm o resultado que eu quero ter, que têm os valores que eu quero ter, que têm os princípios que eu quero ter e, por vezes, vão me levar a vida que eu quero ter também. E isso melhora não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. Minha família, das minhas irmãs, meus pais. E quando a gente melhora, todo mundo melhora, né? Então, tudo começa pela gente. Só que no começo é chato, é solitário, né? Tipo, as pessoas vão falar assim, cara, ele agora virou um chato. Até porque você não tem resultado no início. Uhum. Demora tempo pra você começar a ter resultado. Você vai se questionar. Pô, poderia estar lá, não sei, por que eu tô aqui sozinho? Comendo doce, bebendo cerveja. Então, empreender é solitário, cara. Principalmente se você vem de uma... E acho que todo mundo, né? É difícil quem
quem, por exemplo, cai de entrada logo na MLS, né? Quem caiu na entrada, por exemplo, comecei a empreender, caiu na MLS, cara, dá graças a Deus. Porque você... Tu nasceu em berço esplêndido, hein? Nasceu Olha. no berço esplêndido, cara. Pessoal que te ouve sabe o que é MLS? Cara, Pessoal que te acompanha aqui? eu acho que pelo menos 50% da galera que acompanha a gente já tem uma base. Mas pode explicar pra galera o que é MLS, o que é o seu grupo hoje, né? Tipo, até... Obrigado, viu? Eu costumo dizer que MLS é similar à CBF com times de futebol. Temos a CBF, que, digamos assim, organiza campeonato de Série A, B, C e D, e entre outros. Daí tem clubes nesses campeonatos, né? A CBF ainda é pequena, acho que é a Champions League. A gente chama, Melhor. Já comecei falando mal, né? Tá certo. Champions League. Melhor dizendo da FIFA direto, então, né? Exato, Já vamos tipo, mais pra FIFA. É um cima. padrão mais em cima, é verdade. E o que acontece é que, então, a Mentor League Society é uma entidade que agrega um conjunto... Agrega clubes, ou melhor dizendo, grupos, ou melhor dizendo, empresas da área de educação empresarial. Isso que acontece. Então, nós temos ali vários serviços de educação empresarial em níveis diferentes de uma empresa. Tem ali times ou clubes ou mentorias, o nome que você quiser dar, que está direcionado a vendas, outro a gestão, outro a processos, outro a marketing, outro o próprio MindBiz, que tem a ver com a mentalidade, exato. Mas todos a serviço de ajudar o empresário a realmente conseguir mais lucro e, desta forma, fazer uma empresa vendável, ou seja, crescer. Exato. Não é? Então, por isso, a educação empresarial. Então, a MLS é essa entidade que agregou todos esses clubes, não só pelo selo, mas para facilitar os empresários a intercambiar entre os próprios clubes. E é como se fosse o Mundial de Clubes que teve agora, que daí tinha os melhores clubes de cada continente, então ele tem os melhores mentores de cada canto do Brasil, e agora virou um negócio internacional, porque vai entrar Estados Unidos, Europa, algo do tipo. E tá todo mundo interligado naquele ecossistema, todo mundo se ajuda, todo mundo aprende. Você pode visitar outras ligas, se conectar com outros empresários. Vai ter um evento agora com mais de 5 mil empresários em outubro. Então, cara, é um ecossistema gigantesco, assim, que surgiu há pouco tempo, né? Tipo, 2 anos no máximo? 2 anos no máximo aí. Mas, cara, vem ganhando uma proporção gigantesca e é só o começo, né? Tipo, tem um oceano azul aí. Então, pro empresário que não faz parte, cara, pesquisa, vai no Instagram, entra no meu Instagram, fala comigo, fala com o Igor, porque você tem que estar num ambiente como esse, se você quer prosperar, quer estar sempre bebendo água limpa. Eu falo assim, cara, na nossa mentoria que a gente faz parte em uma das ligas, e aí o Igor tem a mentoria dele e nós temos a nossa mentoria também para educar o nosso mercado. E assim, cara, ali na nossa mentoria tem mais de 100 empresários, cada um de um business diferente, cada um de uma área diferente, cada um de um canto do Brasil, empresários fora do Brasil. E é todo dia, tipo, aprendendo alguma coisa nova sobre IA, aprendendo uma coisa nova sobre a mente, aprendendo uma coisa nova sobre o mercado financeiro, sobre finanças. Então, tipo, cara, a gente tá se atualizando e tá com pessoas que buscam crescer e se desenvolver. Todo dia você vê alguma pessoa, cara, tô com uma empresa nova, tô com um projeto novo, isso renova sua missão de um jeito. E o mais bacana disso tudo são pessoas que têm valores e princípios. Todo mundo tem a família, tem integridade, e isso é a parte mais legal de tudo, né? E falando do MindBiz, posso? Com certeza. Te perguntado, né? O que é MindBiz? Vou até olhar para a câmera para que você que é empresário saiba que pode ser para você. Né? MindBiz Club, ele é para empresários como você que, enfim, tá bem no negócio, sabe? Tá tendo clientes, tem ali os seus pequenos problemas, talvez de gestão, de marketing, ou seja, sempre pode melhorar. Mas o negócio tá indo bem. O máximo que pode acontecer é legal ter um pouco mais de clientes, né? Fazer, quem sabe, novos negócios, crescer. Mas assim, o negócio tá indo bem, Igor. Mas a parte da sua vida pessoal, família, presença em tempo, presença na família, tempo de qualidade, sua mentalidade, pode não estar tão bem assim. E, de fato, não tem como o CNPJ estar bem se o CPF não está. Então, se eventualmente você nota que é um empresário, que o seu negócio está avançando, está indo bem, mas há um peso de que a sua vida pessoal, a sua mentalidade, a sua presença naquilo que é importante pode não estar tanto, MindBiz é para você. Minha ideia é ser o seu psicólogo e conseguir com orientações, aconselhamentos, direcionamentos, equalizar a sua área pessoal, enquanto em grupo fomentar novos negócios. Esse é o MindBiz Club. Parabéns, cara, pelo projeto. Eu tô vendo aí que vocês
Vão ganhar. É uma fatia muito grande a todo o Brasil, de uma maneira exponencial, por conta que o empresário precisa muito disso. Já entrando aqui na pergunta, cara, qual que é o maior inimigo do empresário hoje? É o mercado ou é ele mesmo? Por que tantos empresários se sabotam, cara, sem se perceber? Eu acho que um desses sabotadores é o ego. Como que eu controlo? Isso que tu falou muito bem. Qual é o maior inimigo? Eu vou parafrasear o Ray Dalio, na verdade, que ele conseguiu pegar no livro Princípios exatamente os 2 maiores inimigos dos empresários. Quando eu digo empresário, quer dizer aquela pessoa que quer realmente crescer, né? Que não é um bombeiro empresário, mas um empresário que quer crescer. Exato. Que é o ego e o ponto cego. Esses são os 2 principais inimigos. O que é o ego? O ego é você acreditar que já sabe tudo sobre o seu negócio, sobre a sua indústria, ou sobre as pessoas que trabalham com você, e não há nada que você possa aprender. Você é o cara. Você é tão o cara que está dando as coisas errado, mas você acha que é o cara. Entende? Não, eu que entendo meu negócio, eu que entendo meu sistema, eu que entendo a gestão, sou eu que entendo, você vai se quebrar. Porque não existe negócio, não existe sucesso em negócios sem o compartilhamento com outras pessoas. E a verdade é que a nossa mente, a minha, a sua mente, elas não são boas conselheiras. Elas são comentaristas de futebol, elas criticam. E se você diz que não, eu sei o que fazer, você está falando porque você sabe que está se aconselhando com a sua própria mente. E aí está o grande erro. Quando você tem esse ego enorme, você vai se quebrar. As pessoas não vão querer trabalhar com você, o seu negócio não vai crescer, não vai dar bom. E o segundo grande inimigo é o ponto cego. Como diz o nome, é o ponto cego, você não enxerga. Muitas vezes o ego aumenta o ponto cego ainda por cima. E o ponto cego você consegue enxergar quando você está em mesas de pessoas que possam dizer para você: olha só, empresário, você não se deu conta disso aqui? Talvez a forma como você está falando seja diferente, ou você está muito irritado, muito expansivo, você anda dormindo pouco. E esses pontos cegos acabam por minar o seu negócio. São os 2 principais inimigos. Daí, como combater esses inimigos? Primeiro, com humildade. Humildade. Reconhecer que você tem um ego grande. Cara, o teu ego é tão grande, mas tão grande que tu vai te quebrar. Então, antes de se quebrar, reconheça: eu tenho ego grande. Eu preciso de conselheiros. Eu preciso de orientação. Eu preciso de alguém que eu consiga confiar para ouvir a orientação do Guilherme e seguir a orientação do Guilherme antes de seguir a minha própria orientação. Como que eu começo a fazer isso sem quebrar a cara, né? Porque a maioria das pessoas vai depois que ela quebra a cara, depois que ela quebra o negócio, depois que a empresa, depois que ela começa a perder colaboradores, o faturamento tá indo pra ruína. Por isso que dizem que falir é normal, né? Falir é normal, é comum, é esperado para as pessoas que têm ego grande. As pessoas que não têm ego grande tendem a falir muito menos. Mas e como fazer isso, né? Eu espero fortemente que esse podcast te ajude a essa consciência de que as principais tomadas de decisão da sua empresa não podem ser tomadas sozinha. Se tu tá tomando decisão sozinho na tua empresa, o ego tá ali. Então, que você tenha um conselho, que pode ser um conselho interno ou um conselho externo. E aí, mentorias, clubes como o seu, clubes como o meu, podem auxiliar nesse conselho externo. Que você tenha alguém que já está num caminho à frente de você, que você possa perguntar para ele, mandar um WhatsApp, ligar: eu preciso de um conselho. E se você tiver essa clareza e a partir daí entender que, bom, decisões importantes eu não vou tomar sozinha, pronto, provavelmente você já não vai precisar falir para se dar conta que o seu ego é grande. Não vai precisar falir. E já do ponto cego, o ponto é esse, né? O ponto cego, ele é cego porque você não enxerga. Você não enxerga. Então, por exemplo, você tem uma empresa de consórcios, com soluções financeiras associadas a consórcios, como é o caso daquilo que você trabalha, e, caramba, tem a sua empresa que está no mercado acima da minha, tipo, eu sou pequeno, eu vou aprender com você, porque provavelmente você já sabe dos pontos cegos que eu nem tô vendo. Então perceba que o melhor caminho, na verdade, para combater esses 2 inimigos é, primeiro, não tomando decisões sozinho, e segundo, investindo em educação. Educação, cara. Eu acho que a gente ser humilde o suficiente, cara, pra pedir ajuda é uma das coisas mais plenas que tem, né? E não só isso, saber que a gente não sabe nada, que a gente pode aprender com todo mundo, né? Com opiniões completamente diferentes. Porque a gente vive num momento assim que, cara, é muita guerrinha, né? Tipo, é direita contra esquerda, Palmeiras contra Corinthians, política, enfim. Então, tipo, cara, a pessoa, ela tem uma mentalidade assim, cara, que eu não posso aprender com o outro, e acho que
Isso foi lendo, foi treinando também, mas uma das melhores coisas que eu consegui desenvolver ao longo desses últimos anos foi, cara, eu posso aprender uma coisa com cada pessoa. E não só isso, tipo, além de aprender, a opinião da outra pessoa é como você ir na feira. Então, tipo, cara, você vai ali, você tá passando pelas barraquinhas, pô, vi a feira, por exemplo, tem muita gente que fala mal, mas é uma pessoa assim que eu pego algumas coisas que eu gosto muito, por exemplo, Pablo Marçal. Cara, você não precisa concordar com 100% tudo. com... Se ele tem 5 barraquinhas, aí você não precisa ir lá e comprar nas 5 barraquinhas dele. Tem coisa que talvez não tem como você implementar aquilo na sua vida, mas você tem que concordar que em certas coisas ele tem resultado. E se você pegar e extrair aquilo de melhor que ele tem dentro dele e colocar dentro da tua rotina, você vai melhorar também. Então, cara, eu não preciso concordar, talvez eu não vou concordar com tudo com que o Igor fala, mas tem coisas ali que eu posso absorver. E às vezes a pessoa ela é ignorante o suficiente e fala assim, cara, não fui com a cara daquela pessoa, vive no modo Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Né? E é por isso que o negócio dela não evolui. Ah, não, tô fazendo isso, vai fazer... sempre foi assim. O sempre foi assim é o fracasso, né? No momento a pessoa vai tomar no meio, por conta que, cara, vai chegar no momento ali que o cara que fala assim, cara, eu preciso aprender, preciso me inovar, o cara vai te passar. E isso é muito importante. Vai passar mesmo. E até quando eu conversei com você, tipo, compartilhei uma das minhas dores, que tem muita diferença, cara, entre a gente ser um líder, entre a gente ser um gestor, entre a gente ser um chefe. Qual que é a diferença disso na prática, né? Porque, pô, às vezes é aquilo, né? A gente não coloca o título de líder. A gente precisa colocar isso, o título, a plaquinha, nós não somos líderes. Só que tem muitos líderes que não conseguem desenvolver a capacidade de ser um chefe, de ser um mentor, de ser alguém que pega ali na mão e, cara, tem a empatia, né? Então, na prática, o que seria uma pessoa completa, né? Como que eu posso ser uma pessoa completa e automaticamente conseguir extrair o melhor das pessoas que estão dentro da minha companhia, dos meus mentorados? Como que eu posso, depois que eu olhei internamente ou olhando internamente, como que eu evoluo isso? O que você quer dizer com pessoa completa, Guilherme? Eu acho que a gente tá sempre se completando, né? No final do dia, a gente nunca vai estar completo. Boa. Mas eu acho que, cara, eu conseguir extrair o máximo possível daquela pessoa. Tipo, eu vejo muito como isso... como líder, tipo, como eu consigo tirar a melhor produtividade e performance de alguém que está abaixo de mim na empresa. Exato, é isso? isso aí. Boa. Porque eu falei assim, cara, eu lembro que eu conversei com você assim, cara, eu não dou fit cultural com as pessoas que estão aqui em Maringá. Talvez se eu for lá em São Paulo eu montar um time, eu consiga montar um time que tem o meu fit cultural, que, pô, é porrada, é vendas e não sei o quê. Eles falaram assim, cara, mas será que não é você que... Você não precisa mudar eles? Você não precisa, às vezes, ajustar algumas coisas na sua rotina, né? Então, acho que seria nesse sentido. Eu acredito que há 3 aspectos que um líder precisa desenvolver. E desenvolvimento... Tem um aspecto muito importante. Antes de responder a tua pergunta, vale falar sobre isso para justificar por que nós sempre temos que desenvolver isso. Okay? Primeiro ponto. A nossa vida, como estamos hoje, pode estar até muito boa. Você pode dizer, Igor, eu tô numa vida boa, Igor. Eu tô bem no lugar que eu tô bem, eu tô, caramba, praticando atividade física, tenho uma parceira, tô ganhando dinheiro que eu quero, tô crescendo, a minha vida tá boa. Como está, tá boa. Que ótimo, não pode ser assim. Porque acontece o seguinte, a vida é que nem dinheiro. Vamos lá, R$100. R$100, hoje, não compra a mesma coisa que comprava há 5, 10 anos atrás. Tem a inflação que acaba perdendo o valor. Então, se você desse um pause na sua vida falando, cara, minha vida como está hoje, a forma como eu estou trabalhando, fazendo atividade física, me relacionando com pessoas, tá check, é isso. Se você não continuar evoluindo, daqui a 5, 10, 15 anos, você já não vai estar mais na vida que você gostaria de viver. Por mais que você olhe para trás e fale, tá, mas há 10 anos atrás eu estava vivendo a vida que eu queria. Fazia exercício físico, tinha namorada, ganhava dinheiro, etc e tal. O que houve? O que houve que você entendeu que aqui estava feito? Cheguei. Não preciso mais evoluir, não preciso mais desenvolver. E a verdade é que a nossa vida é que nem dinheiro. A cada ano que passa, existe a inflação. E se nós não produzirmos mais dinheiro, nós vamos acabar com 5, 10, 15 anos tendo menos. Vai ser os mesmos R$100 que vai comprar muito menos coisas no mercado. A nossa vida é igual. Então, pensando no líder, o que você sempre tem que desenvolver? Sempre. Não é eu sou um líder, tá feito. Não é sempre. Primeira habilidade,
Comunicação. Comunicação é a habilidade-chave. E existe um livro bem interessante que eu queria sugerir de ler, que é aquele Super Comunicadores. Foi lançado ano passado, o mesmo autor do livro O Poder do Hábito. Boa, muito bem, procura Super Comunicadores. Ele fez um livro muito bom. E a verdade é que aprender a se comunicar é, antes de começar a falar, ter clareza de qual é a tua intenção. Eu quero motivar. Então, antes de começar a falar, eu tenho que mostrar. Eu quero motivar, eu quero direcionar, eu quero me aproximar, eu quero criar um vínculo. Entende? Todas as nossas relações e interações têm pelo menos 3 objetivos. Eu quero que a pessoa faça algo que eu quero que ela faça, ou seja, eu preciso usar uma comunicação diretiva para que ela entenda o que eu quero que ela faça. O segundo, eu quero manter o meu relacionamento com ela. Essa pessoa é importante para mim, não quero que ela não goste de mim, eu quero que ela goste de mim. E o terceiro é o autorrespeito. Eu quero agir de tal forma que a pessoa me respeite ou respeite a minha posição. Então, comunicação, primeiro coisa a ser desenvolvida, e talvez valha um podcast só sobre isso e voltaria tranquilamente para falar sobre isso com você. Segunda habilidade é a visão. Líder precisa ter clareza da visão. Então, você tem que ter clareza da visão do seu negócio para poder falar para as pessoas abaixo de você. E usar a comunicação para vender essa visão. Vender a visão. Se o líder não vende a visão, não vai ter liderados. Caramba! Não é um podcast religioso, mas existe um grande líder que é Jesus Cristo. Não importa se ele é Deus ou se é apenas uma pessoa, Jesus, entende, como personalidade, como pessoa histórica, todo mundo reconhece que ele foi um líder. Por que ele foi um líder? Ele se comunicava muito bem e ele vendia uma visão para as pessoas que seguiam. A visão, no caso, era do reino de Deus. E era grandiosa, porque o reino de Deus não é materializado, né? Tipo, não é uma coisa que você vai pegar, não é que nem esse copo, peguei o reino de Deus. Não, era. E ele conseguiu vender isso para as pessoas. Isso que um líder precisa fazer. Tem que falar com um chefe da empresa e... Tá, qual é a visão da empresa? Se o chefe não sabe, já começou mal, entende? O líder maior não sabe a visão, tá ruim. Agora, se você sabe a visão, olha, nós queremos chegar aqui, essa é a visão. E o que isso tem a ver com você? Bom, porque quando nós chegarmos aqui, isso vai realizar o seu sonho, as suas ideias. Você vai crescer junto, você vai se desenvolver. Talvez você não vá comigo até a visão, mas eu estou te convidando para vir para cá. E a visão tem que ser batida todos os dias, no sentido de lembrada, entende? Um líder lembra a visão. Por que você está aqui? Toda segunda-feira. Toda segunda, se possível segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Usa palavras diferentes, não precisa dizer nossa meta, não é meta, é visão. Você fala da visão na segunda, do sonho na terça, da visão na quarta, do sonho na quinta, vai intercalando. Mas mantém vivo o porquê da pessoa estar ali. Um líder precisa estar sempre ali, lembrando da visão. E a terceira é a atitude. Atitude de acordo com a visão. As pessoas têm que te olhar e você não precisa nem ensinar com palavras, os teus gestos ensinam. Então você tem que chegar no horário, tem que estar bem arrumado, tem que se comunicar bem para que as pessoas também saibam. Tem que vender. Ou incentivar as vendas, sabe? A tua atitude precisa ser uma atitude proativa. Se você, líder, consegue se comunicar, vender a visão e ter atitude, você vai ser um líder bom. E a coisa interessante é que você não nasce líder. Algumas pessoas têm uma facilidade maior a ser líderes porque conseguem se comunicar bem. Entende? Daí, nossa, eu me comunico bem, já é uma grande habilidade. Mas não tem muita clareza da visão e da atitude, por exemplo. Agora, essas 3 características de um líder, tipo, bom, essas 3 características, o melhor de tudo é que elas são treináveis. Então dá para treinar a liderança. Dá para treinar a liderança. Você quer ser um líder, só que o que muitas vezes acontece é que, primeiro, muitas empresas que eu conheço fazem isso, né? Nomeia uma pessoa líder, sem que ela ainda não tenha a comunicação, a visão e a atitude de um líder. Não, já era. Aí perde um bom vendedor. Perde um bom vendedor. É. O cara não sabe ser líder, não consegue vender, não consegue liderar, vai ruim, a empresa vai para baixo. É muito ruim. Daí tu pensa, nossa, mas é uma promoção. Liderança não pode ser extraordinária. Aquilo que você falou, liderança é um reconhecimento. Liderança é um título. Você chegou a 100 mil no YouTube e ganhou uma plaquinha. É isso. Liderança é você tem uma boa comunicação, você tem clareza do valor da empresa e você tem atitude. Pronto, você vai ser líder. Então você pode, como dono de um negócio ou como diretor de um negócio, até considerar
Eu vou preparar aquela pessoa para liderança, mas não diz isso para ela. Dá um treinamento de comunicação para ela. Venda a visão para essa pessoa com mais intimidade. Talvez mostre um pouquinho mais da visão. Sabe aquela coisa tipo, eu vou te falar um pouquinho mais longe onde nós queremos ir. E estimula ela a ter atitudes. Caramba, chega na hora, te arruma, sabe? Tem atitude proativa. Quero ver você proativa, hein? Quero ver você proativa. E, de repente, ela vai assumir esses 3 papéis e a promoção de liderança vai ser esperado, natural. Então, tem como treinar o líder, mas treine antes de nomear o líder. Aí sim vai dar bom. Porque senão vai o boi com as cordas, como se diz, né? Bom. Boa? Cara, bom demais. Eu vejo que você tá sempre estudando muito e sempre lendo, enfim. Mas o que o Igor tem mais estudado aí no último ano? Eu tenho estudado muito negócios. Porque a verdade é que, por mais que eu converse com empresários, durante 15 anos da minha vida profissional, eu fui um psicólogo clínico. Na clínica, tinha meu consultório profissional liberal, tinha meu CNPJ por uma questão de imposto, para, enfim, pagar menos imposto que pessoa física. E o que aconteceu é que nesses 15 anos de atuação, por questões de mercado, eu conseguia ter muitos empresários para minha clínica. Então, eles não tinham necessariamente dores como depressão, ansiedade, tentativa de suicídio ou alguma outra coisa mais pesada. Eles tinham conflitos nas suas relações com as famílias ou nas empresas e não sabiam se comunicar, não sabiam como equalizar isso. Eu comecei a receber herdeiros, né? Tipo, segundas gerações de uma empresa que em algum momento herdaria a empresa. Então chegou um determinado momento que os meus clientes eram, em sua grande maioria, empresários e herdeiros. E eu tratava eles, ajudava eles do ponto de vista de mentalidade. Mas eu não sabia da indústria, como eu tinha lá um cliente que trabalhava com indústria de incorporação, entende? Como é que se faz uma incorporação de um prédio? Eu não sei. Então, o que aconteceu é que nos últimos 4 anos eu decidi, eu vou entrar e estudar negócios. Então, eu estou me afundando muito em estudos, tudo que envolve marketing, vendas, liderança e gestão, eu estou lendo. Até porque eu acho que, por exemplo, cara, você pega o mercado financeiro, cara, é uma pressão que você sofre, cara. Tipo, pega o nosso business mesmo. Tem negociações ali que são um valor, ainda mais nós que temos um ticket médio altíssimo, cara, que são... Só que o que acontece? Tem meses que eu faço o meu mês no penúltimo dia do mês. E aí o mês todo você tá zerado. Uhum. Entendeu? Então, tipo, você tem que manter ter... o pace, digamos assim, né? Exato. Mas você tem que ter um autocontrole, cara. Um autoconhecimento ali. Cara, assim, cara, vai vir. Tipo, em algum momento você tem que suportar o não, né? Então tem mercados ali que essa pressão... E muitas pessoas eu vejo que se perdem. Tipo, não sabem, tipo, suportar o não... não sabe suportar um momento de fracasso, não sabe lidar com isso, né? Eu mesmo, hoje, minha válvula de escape é o esporte, né? Então, tipo, eu desenvolvi uma mentalidade muito forte em cara. Meu primeiro compromisso do dia é aquilo, então, tipo, eu saio dali muito mais forte, porque tem muito dia que eu não vou, né? Então, tipo, às vezes a pessoa me pergunta, cara, qual que é a distância mais difícil? É correr 5, correr 10, correr 42? Cara, a distância mais difícil é ir da cama até a esteira. Então, tipo... daqui no meu banheiro. Se eu cheguei no banheiro, eu vou treinar. Exato. Então, tipo, tem dia, cara, e esses dias são a maioria que não é gostoso, que não é prazeroso. Só que você sai muito melhor do que você foi. E você venceu o primeiro desafio do dia, e aquilo te deixa mais forte. Aí você vai pro segundo, vai dando um check. E eu até brinco, né? Uma frase que eu gosto muito, que, cara, não importa como vai terminar o jogo no final do dia, mas o primeiro gol quem marca sou eu. Né? Então, que o extraordinário não pode ser uma surpresa. Não, surpresa. Porque eu tenho clareza de tudo que eu tô fazendo para dar certo, né? Então, tipo, eu não tenho controle do resultado final, mas eu tenho controle de todas as ações diárias que eu vou fazer para chegar naquele resultado. Então, cara, eu tô me empenhando tanto que o dia que, vier a placa lá de reconhecimento, o dia que eu entrar na MLS, cara, não é surpresa para mim. Uhum. Óbvio, vou ficar grato, vou ficar reconhecido e tudo mais, mas eu me empenhei tanto durante esse processo. Ninguém fez mais. Se teve alguém que pagou o preço, fui eu. Então, tipo, eu acho que isso é muito bacana. E você tem que entender mesmo, a gente fala muito disso dentro do escritório, colocando a pele em risco. Então, tudo que a gente fala para os nossos clientes fazerem, nós já fizemos. Se a gente passou perrengue... Atitude, né? Exato. Se a gente comprou um imóvel de leilão, cara, a gente errou. Teve imóvel que a gente comprou que o imóvel estava depenado. Então, essas foram coisas que a gente passou que hoje a gente consegue, cara, aliviar a vida do cara que vai entrar nesse processo, né? Então, tipo, é bacana. Você tem que realmente colocar a pele em risco. E que hábito mental você acha que o empresário tem que desenvolver, ou se gostaria que o empresário desenvolvesse para que ele não perca o jogo?
Talvez alguma coisa que ele coloque na rotina, né? Muito boa tua pergunta. Certamente ele vai vencer, principalmente quando chegar um mês inteiro e não tiver vendido um e só no último dia, ou talvez tenha aquele mês que você não vendeu nenhum e no mês seguinte começa de novo e tu tem que vender 2, digamos assim, né, para fechar no fim das contas. Enfim, mesmo nos piores momentos, até nos melhores, o hábito mental a se fazer para que o empresário consiga prosperar de verdade é perguntar-se: o que a pessoa que eu quero ser faria agora? Essa é a pergunta. Tocou o alarme 4h20 da manhã. Que hora você acorda? 4, 5? 4h30. 4h30. Exato. Também, é nóis. É antes das 5, né? Aquela coisa assim. Exato. 4h30 tocou o alarme. Tá cansado. Tá pesado. A pergunta é: o que o Guilherme que gostaria de ser faria agora? Se levantaria, então levanta. Tá um caos, não conseguiu vender, não conseguiu fazer uma ligação. São 10 horas, último dia. O que o Guilherme que gostaria de ser faria agora? Cara, mandaria aquela mensagem, aquele prospecto, mesmo que seja tarde. Cara, o Guilherme faria. Então manda. Sabe? Essa pergunta, o que a pessoa que eu quero ser faria, nos dá um norte, nos dá a sabedoria que é interna, é própria de cada um. A gente, ao invés de fazer aquilo que a gente está querendo fazer, que a gente quer, a gente faz aquilo que a pessoa que quer ser faria. Ou seja, é sempre... essa resposta está vinculada ao progresso. Querendo ou não, está vinculada ao progresso. E às vezes vai surgir algo do tipo: veria Netflix. Que bom, então, veja Netflix. Você realmente merece descansar. Tiraria umas férias. Tira umas férias. Mas essa resposta vai vir natural mesmo. Caramba, o Igor que eu quero ser, descansaria um final de semana no resort. Então faz. Marca o próximo resort. Quando é que vai ser o próximo final de semana? Vai lá. Então, o melhor hábito a se fazer é tornar um hábito a pergunta. E essa pergunta cabe em qualquer momento, até na frente de um buffet livre, e que você está lá com um prato, morrendo de fome, e aquele monte de coisa que você adora, mas que você sabe que não é mais para comer, porque você está mudando a sua dieta alimentar. Pergunta-se: o que o Igor gostaria de ser serviria? O que eu gostaria de ser? Veja, cabe em qualquer contexto, não só nos negócios, também nos negócios, mas cabe nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de amizade, nos hábitos de saúde, nos hábitos de negócios, nos investimentos como um todo. Então esse é o hábito. As pessoas trocam muito a vida que elas mais querem por a vida que elas... quer dizer, aquilo que elas mais querem por aquilo que elas mais querem agora, né? Uhum. Então, tipo... Pô, agora eu quero comer aquela pizza. Mas o que eu mais quero pra minha vida é ter aqui uma saúde. Enfim, quero melhorar meu condicionamento físico. Quero subir a escada sem ficar ofegante. Quero levantar meu filho quando eu tiver 60 anos, conseguir pegar meu neto. Quero ter mobilidade. Né? Exato, então, tipo... É ter clareza disso, né? Às vezes, quando eu tô num mês de venda muito bom, eu me instigo, né? Porque daí chega no dia 15, e é normal a gente abaixar a guarda, né? Tipo assim, cara, nossa, já vendi pra caramba e tudo mais. Só, cara, se eu tivesse zerado, será que eu ia parar de ligar 4 horas da tarde? Ou será que se o cara não me respondeu, eu mandei mensagem pra ele 8 horas da manhã, eu deixaria pra mandar mensagem pra ele no outro dia? Será que eu não pegaria o telefone e ligaria pra ele? Se fosse o último dia, né? Se fosse o último dia, se eu tivesse com o meu mês de vendas ruim. Porque quando a gente tá com o mês de vendas bom, assim, amanhã eu ligo pra ele. E aí é aquilo do time que o João falou ontem, né? Daí eu perderia o time e hoje meu concorrente ligou e fechou com o meu concorrente. Fechou com outro. Exato. Então, tipo, a gente lembrar muito do dia 1, né? E ter a atitude, né? Aquela fome que fez a gente começar, né? Porque é foda, cara. Todo mundo entra na zona de conforto em algum determinado momento, né? E quando a gente vê, a gente acaba se perdendo. O que é negociável pra você na sua rotina hoje? Inegociável. Almoçar ou jantar com a minha família. Um ou outro, não precisa ser os dois, mas um dos dois todos os dias eu faço. É inegociável. Top. O que você era há 5 anos atrás que hoje você não é mais? Sedentário. Bom, eu vejo que você tá no movimento muito bacana, cara. Eu era sedentário. Que bom. E é um hábito, né? É um hábito, a gente cria um hábito e... E dos últimos anos aí, talvez qual que é o conselho que mudou o seu time? Mudou o seu... Conselho que eu recebi? Talvez mudou assim, cara. Davi, Foi do Joel J, meu maior mentor, que diz pra mim: não perca a roda. Uma metáfora pra dizer, tipo, não fica longe de mim, não se afaste, esteja junto. Eu não perdi a roda.
E eu não perdi a roda. E não foi do tipo assim, nasci esse esplêndido. Não. Eu não perdi a roda, você fica. Continue trabalhando. Não perde o pace, não perde o rumo. Às vezes vai ter que pedalar um pouco mais, porque ele vai pedalar mais, entende? Eu vou pedalar mais, você tem que vir junto. E eu não perdi a roda. Eu consegui alcançar um dos meus objetivos, que é levar o meu clube e as pessoas que estão nele a entrar no ecossistema da MLS, que foi o que aconteceu na semana passada. E isso só foi possível porque, há uns 2 anos atrás, o João J falou, não perca a roda. Então esse foi o melhor conselho que eu recebi. Muito bom. E se fosse pra você deixar uma frase final aí pra audiência, aí pro empresário aí, qual que seria? Eu sei que por vezes é muito difícil empreender. E talvez você esteja passando por isso agora, essa dificuldade. Quase no corre, sabe? Na área de guerra. Sem ter com o sonho de que o negócio dê certo, mas ainda sem materializar o negócio dar certo. Você ainda não vendeu o negócio, não teve uma fusão, entende? Não entrou no CPF ainda o dinheiro que você quer. Eu sei. Mas eu quero te lembrar de um aspecto muito importante. Você é insubstituível. Só você pode escolher fazer aquilo que te aproxima da vida que você quer ser. E as suas escolhas impactam não só a sua vida, como a vida das pessoas que você ama e a vida das pessoas que ainda não nasceram. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Coragem. Levanta-te e segue. Isso que eu quero dizer pra você. Parabéns, Igor. Cara, e tem muito repertório, né? Aí fica até o convite para um próximo episódio, porque se a gente for se aprofundar em cada tema, vai horas e horas e horas e horas e horas. Cara, um privilégio estar aqui com você. Como que Obrigado. O pessoal te encontra nas redes sociais? Como que tá as suas redes? Minhas redes, em sua grande maioria, o artigo O Igor Finger. TikTok, Facebook, Instagram é o Igor Finger. No YouTube, que é apenas Igor Finger. Top. E pra você que ficou até o final desse episódio, com certeza, se te prendeu até o final e você nos deu o privilégio aí de ter a tua audiência, com certeza você tirou pelo menos um insight daqui. Então, gostaria de pedir que você deixasse o seu like, é muito importante pro crescimento aí do Soulcast, compartilhasse com o seu amigo, com o empresário, com a pessoa que você sabe que é importante ouvir sobre isso. Com certeza essa pessoa vai evoluir também, assim como você aprendeu e tirou algum insight daqui. Compartilha com seu amigo. Um privilégio estar com você aqui, um privilégio estar com o Igor aqui, e até o próximo episódio do Soulcast Oficial. Valeu!